Boa tarde a todas e a todos. É um prazer tê-los conosco aqui no 14º evento da série Webinar dos 30 anos da FNQ. Esse é o último webinar do ano, né? E a FNQ fica muito contente em poder estar propiciando esse compartilhamento de informações com vocês. A FNQ ela foi criada em 1991 por um grupo de 39 empresas de grande porte, né, com o intuito de oferecer, na época, uma série de ferramentas, metodologias e um prêmio para fazer frente à abertura de mercado que já estava anunciado na época. Então, cumprindo essa missão, a FNQ vem, desde aquele momento, evoluindo, né, na disseminação, no desenvolvimento e aplicação, né, de práticas de gestão. E hoje nós estamos com a 21ª edição do nosso modelo, né, consagrado, que é o MEG, Modelo de Excelência de Gestão, que tem 8 fundamentos estratégicos. A FNQ oferece capacitação, diagnóstico assistido, publicações, melhores práticas e eventos, onde se encaixam esses webinars, fazendo da estratégia dessa fundação, né, melhorar a competitividade e eficácia, né, das empresas no país. Antes de apresentarmos, né, o nosso convidado de hoje, eu queria agradecer muito, em nome da FNQ, o apoio educacional que estamos tendo da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, o FEComércio, do SESC e SENAC, também no Rio Grande do Sul, e o apoio institucional do Movimento Mato Grosso do Sul, o MS Competitivo, e do Movimento Catarinense pela Excelência, o SC Excelência. Eu queria me apresentar, meu nome é Dalcha, né? Sou engenheiro de formação, atuei em diversas empresas, no Grupo Siemens eu trabalhei por 30 anos, e muitas outras organizações, atuando preponderantemente em inovação, gestão e processo. Coordeno com muito orgulho a FNQ, faz 2 anos, com nossas equipes, tanto internas como externas. Eu queria apresentar o Yuri, né, que está conosco, aceitou o convite. Ele é designer de produto e especialista em design de experiência, por meio da criação, desenvolvimento e facilitação de workshops focados em inovação para empresas de todos os portes, sempre embasado no conceito de learn by doing, né? Aprendendo fazendo. Usa ferramentas como Design Thinking, Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Think Like, Startup Canvas, Personas e Experiência Design, entre outros. Tem trabalhos realizados em diversas empresas, startups como Unimed, Bosch, Volvo, Renault, Hot Milk, Raze, Sebrae, Mondelez, Robolaure, entre outros. É o fundador da Novid, onde realiza workshops, né, para inovar dentro do conceito de Design Thinking. Então, depois de apresentar o Yuri, eu queria agradecer enormemente por você ter aceito, né, participar desse nosso último evento, né, com um tema de tal importância, ferramenta tão interessante que muitas empresas ainda não usam. Então, queria te agradecer realmente por participar e boa tarde, prazer em tê-lo conosco. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Vamos ter um bate-papo bem legal. Legal. Bom, o Yuri me antecipou que antes de a gente começar esse bate-papo, já dentro do contexto, né, de interação, né, do ambiente Design Thinking, ele queria fazer uma dinâmica com você. Então, vamos começar então com esse primeiro, entre aspas, exercício já nessa direção do Yuri para conosco. Tá bom, Yuri? Isso. Então, tá bom. Então, pessoal, eu gostaria que vocês pegassem um papel, né, uma caneta, um lápis, e vocês fizessem o seguinte desenho, que é isso aqui, ó, tá? Vocês desenham um triângulo, um quadrado, um círculo e um rabisco, tá certo? Assim ao lado, tá certo? Então, assim, é bem tranquilo, né? Não precisa dons artísticos nem nada, é bem simples mesmo, né? E depois que vocês fizerem essas 4 formas aqui, vocês tracem um risco assim na parte de baixo, tá? E aí o que vai acontecer? Vocês vão repetir 2 vezes na parte de baixo a forma que mais lhe agrada, tá certo? Então, se te agrada o triângulo, você vai desenhar 2 vezes o triângulo aqui embaixo, mas sem pensar muito. Pegou, me agrada essa, você já desenha. Se for o quadrado, coloca 2 quadrados. Se for o círculo, 2 círculos. Se for o rabisco, rabisca 2 vezes. Tá certo? Essa é a nossa dinâmica que vocês podem fazer agora, ou então quando vocês pegarem o papel assim, e mais para frente
eu digo o resultado. Ô, Yuri, eu posso fazer também? Pode, por favor, né? Você Tá pode bom. fazer, que vai ser Tá, é bem legal essa dinâmica o resultado. tá bom, legal. Bom, vamos começar o bate-papo, tá? Com a pergunta, vamos dizer assim, mais óbvia possível, mas acho que é muito importante para nos dar base para essa conversa. O que basicamente significa, né, esse conceito do design thinking, né? Realmente é o título do nosso bate-papo, então seria bacana você começar com essa conceituação. Legal. Design thinking, se a gente for colocar assim como na tradução meio que literal, né, é o pensamento de design. E o design thinking foi uma maneira, tá, de mostrar, para explicar para quem não é designer como que o design funciona, tá certo? Então, assim, e como que o design funciona? Ele funciona, ele muitas das vezes ele não é linear, tá certo? Então, porque ele é dinâmico, ele é não linear, ele é iterativo, ou seja, ele vai melhorando a cada passo, né? Principalmente, né, a gente tem assim que o nosso subtítulo, né, inovação vida das pessoas é conhecer as pessoas, tá certo? Os seus desejos, o seu comportamento, suas dores, né? E aí a partir disso redefinir o problema, desafiar algumas suposições, porque a gente sempre começa um projeto com uma suposição, né? Então, a partir dessa suposição e a partir desse conhecimento das pessoas, a gente redefine o problema, né? E aí cria inovações inovadoras e, muito importante, prototipar e testar, né? Então, basicamente, design thinking é isso, né? É um processo no qual você consegue explorar possibilidades a partir do conhecimento das pessoas. Uhum. Quer dizer, você já comentou esse aspecto das pessoas no centro, né, dessa criação. A gente pode chamar de cocriação, na verdade? Sim, com certeza, né? Não se limitar, né, a equipe, ou ainda se limitar apenas ao raio de ação da empresa ou do projeto. Uhum. Né? Então, a cocriação é você realmente... E além disso, né, o cocriar significa chamar as partes interessadas para estar junto no projeto, para entenderem Legal. E contribuírem para o projeto. Oh, legal. E agora acho que é um conceito, um aspecto bem interessante que se comenta muito no design thinking, que eu vou chamar de processo da empatia, né? Então, não é fácil explicar, eu queria que você, que exercita isso, né? Como incluir esse aspecto nessas dinâmicas, o que significa empatia dentro desse contexto? Legal. A empatia a gente pode ver assim, a gente pode até colocar como duas formas de empatia, tá? A primeira delas é a empatia por meio dos dados, né? Ou seja, você faz pesquisa, e até tem uma brincadeira que eu faço com quem eu trabalho e alguns designers, a gente fala assim que é hashtag TBC, é tirar a bunda da cadeira, tá? Legal. É de você ir a campo, falar com os potenciais consumidores, clientes, né? E fazer a pesquisa com ferramentas etnográficas, para você entender o comportamento das pessoas, né? Como eu havia falado, dores, desejos, necessidades, tá certo? E a partir dessa massa de dados, você cria uma persona que vai exemplificar esse grupo de pessoas, e aí você tem uma empatia por meio dos dados, tá certo? Então, assim, mas você tem que fazer o TBC, né? Não é um achismo da tua cabeça, tá? E aí a outra forma de você ter empatia, que muito se fala, é de você ter as suas... como é que é? Vestir o sapato das pessoas, né? E aí até separei uma imagem, né? Uma imagem para exemplificar, que é bem legal, que circulou recentemente na internet, né? Se puder colocar, que é o seguinte: uma médica percebeu que a receita, né, do paciente, ele não sabia ler, né? Então, como é que você vai esperar que a pessoa entenda o nome do remédio para tomar? Então, o que ela fez? Ela pegou aquelas fitas decoradinhas,
e colocou, envolveu a fita decorada em cada uma das embalagens, né? E aí colocou no receituário a fita correspondente e o horário, tá certo? Então, Legal. O que aconteceu? Ela entendeu o problema, ela entendeu o contexto da pessoa, a dificuldade dela, e ela resolveu da melhor maneira possível, tá certo? Então, empatia é isso, né? De você. Eu tenho um outro exemplo bem facinho assim, que, por exemplo, eu estava no meu barbeiro e esse cabelo daqui, né? De você deixar tudo legal assim, não é com uma escova normal, é com uma esponja assim, ó, tá certo? E aí eu tô falando, puxa vida, que legal, tudo mais. Onde é que eu consigo uma esponja dessa? Ah, ele fala, você compra na internet, você pode colocar. Aí no final, quando ele terminou de fazer o cabelo, olha, para facilitar a tua vida, eu vou te dar essa esponja de presente. Né? Ou seja, ele evitou o meu, digamos assim, meu problema, né? Comprar ou correr, tudo mais, já estava na mão. Ele resolveu o meu problema ali na hora e ganhou um cliente, né? Digamos assim. Legal, bacana. Quer dizer, cocriação, pessoas no centro, mas se fala muito em aprender fazendo, né? Learning by doing, em inglês, né? Isso. Onde é que entra esse momento nessas dinâmicas? Cara, a dinâmica, ela tem que ser construída, assim, quando a gente vivencia, e uma coisa muito legal é que quanto mais a gente manipular as coisas, a gente abre outras conexões neurais. Né? Então, muito se fala hoje da neurociência e tudo mais, e é exatamente isso, de não ser apenas um mero espectador, ser passivo. Né? Então, até essa dinâmica que eu fiz um pouquinho com vocês vão se lembrar, no mínimo, vocês vão se lembrar dessa dinâmica daqui dessa palestra. Né? Aí eu tenho uma outra imagem aqui para mostrar para vocês, né? Que a gente, no momento que não estava na pandemia, não tinha pandemia, né? O processo era de realmente algo físico, de colocar todos os conceitos de design thinking na forma física. E aí a gente conseguir transmitir o que a gente está pensando em elementos físicos e conseguir fazer com que todo mundo enxergue o que você está enxergando. Tá? Então, esse é um grande característica em termos de design thinking. Quanto mais a gente conseguir fazer, tem uma máxima legal que é assim, ó, quer que eu desenhe ou quer que eu explique? Desenhe, mostre. Legal. Né? E aí, no caso, né, que a gente tem assim também do Learn by Do, agora no online, tem uma outra imagem que ela mostra assim que existem ferramentas, né, online, no qual a gente consegue fazer esse tipo de interação, mostrando ali no vídeo por meio dessa ferramenta, em tela. Né? Nesse caso, era um workshop, era um módulo da pós-graduação, um módulo de Design Thinking com meus alunos ali, e ali vocês podem ver que do lado esquerdo tem lá os dados que eles fizeram, uma pesquisa anterior, e aí a gente trabalhando em cima dos dados para a gente entender melhor o problema, e não foi um achismo. Né? Eles fizeram uma pesquisa com pessoas reais mesmo para trazer. Legal. Esse exemplo que você deu desmitificou, né, minha ideia de que desenhos eram apenas interações com crianças que, né, eram necessários interagir com o desenho. Mas, pelo que eu estou vendo, é muito mais fácil interagir, dependendo da aplicação, com adultos, entre aspas, também no formato assim, né, de desenho. Que legal. O que a gente tem, é legal colocar é que assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Isso. Não é? E a imagem veio antes da palavra escrita, né? E a imagem não dá muita margem, aliás, ela não dá digamos assim, de interpretação, né? Entendi. Exato. Agora a palavra dá muita margem, né? Então, por exemplo, né? Se eu faço um desenho, por exemplo, aqui de baixo, né? Isso aqui é o quê? Você disse, você sabe, você conhece que é uma pessoa palito, né? Uma pessoinha palito. Não tem jeito. Aí, se eu pego e faço esse desenho daqui, eu posso dizer, ó, são 3 pessoas palito. Então, o que está acontecendo? Não é artístico, é informação, né? E a gente sabe fazer isso desde o tempo das cavernas, não é verdade? Então, e se eu ainda coloco uma coisinha aqui, ó, por exemplo, eu coloquei umas setinhas na mão deles aqui, ó, o que você acha que eles são? Né? Parecem caçadores, né? Isso, é. Parecem caçadores, né? E aí, se eu ainda fizer algo
desse jeito, assim, ó, bem tranquilo, assim, ó. Assim, ó, tá? Ó, pode dizer, puxa vida, é um bando de gente tentando caçar animal, né? Uhum. E aí eu falo assim, aonde que eles estão caçando esse animal, né? Eu posso acrescentar e aí eu colocar, olha só, umas arvorezinhas ali, ó. Então, Perfeito. são caçadores caçando um animal na floresta. Então, o que acontece? Quando eu desenho, eu consigo criar uma narrativa. E olha, com poucos traços eu crio. Então, o design thinking também é isso, é pegar o problema e mostrar para todo mundo ver e poder manipular. Legal. Só como design thinking também deve ser feedback, só para dar um feedback, nós temos vários fantásticos já falados por nossa plateia, hein? Estão muito Legal. interessados, todo mundo. Deixa eu fazer uma coisa, eu que trabalhei 30 Uhum. anos em empresa privada, quer dizer, eu consigo imaginar a aplicação do design thinking, né, na criação de produtos e serviços, né, em empresas Uhum. que, eu sempre gosto de falar, no final querem uma nota fiscal nova ou melhorada, tá? O Sim. design Uhum. thinking também é aplicável para setor público, acadêmico, você tem algum exemplo? Uma curiosidade minha. Sim, olha, foi bem legal. Esse ano eu fiz uma série de palestras assim para o setor público, assim, para todas as prefeituras aqui do estado do Paraná, não é? Uhum. Então, que eles queriam saber sobre o que era design thinking, então fiz uma palestra barra workshop mais ou menos naqueles moldes que eu mostrei ali para eles, porque eles estão realmente interessados em melhoria do serviço público, né? Então, e aí esse no caso foi uma espécie de palestra workshop, né? Online. Mas eu participo também de um projeto muito legal, capitaneado por uma minha querida amiga, professora Luciana Schlender, que ela é enfermeira doutora, e a gente traz um projeto que é de prevenção de quedas nos hospitais. E a gente estava em hospitais públicos, né? No caso, assim, a gente tem como parceiro hospital público. Então, assim, o Design Thinking, a gente está verificando todos os atores, quem está envolvido, né? Para que a gente possa implementar da melhor forma possível esse projeto que tem um cunho, né, de salvar vidas também, né? Que é Legal. bem legal. Tá? Não, não, bacana. Não, o que eu falei antes, né? A gente, sem dúvida, gera produtos, cria produtos com esse objetivo, claro, econômico, financeiro, mas hoje, quando você fala em gerar valor, né, a gente engloba uma série Uhum. de outros atores, né? Então, Sim, não só os clientes, os colaboradores, fornecedores, parceiros, então, e também se preocupa aí com o meio ambiente, o lado social. Então, se fala muito hoje em ASG, né? Ambiente, social e governança, em inglês não, sim, ESG, né? Então, com esse sim. conceito muito forte, até sendo bem demandado, né? Por acionistas, Uhum. investidores, né? Que as empresas têm indicadores. A temática ESG, de alguma forma, ela já entra nas próprias dinâmicas do design thinking, uma preocupação com todos esses três aspectos, ou isso são uma coisa depois aplicada mais para frente? Ela pode ser aplicada tanto dentro do processo quanto depois. Dentro do processo, tanto as ODS e o ESG, eles são aplicados como direcionadores. Tá? Então, por exemplo, a gente está criando, durante o workshop, funções, né, e ideias, e aí a gente pode utilizar como, tá, e essa ideia se encaixa aonde? Ou a gente colocar, lembra aquele jogo de criança, né, tipo assim, como se fosse o stop, digamos assim, né? Lembro, A lembro. gente pode falar assim, simplesmente, tá, então vamos pegar as ODS aqui e aí, assim, cada ideia onde que se encaixa nessas ODS aqui, certo? Uhum. Então, a gente pode fazer esse tipo de coisa para que a gente possa entender que cada ideia ou cada função que a gente criar, ela impacta ou ela está de acordo com uma ESG ou uma ODS. Tá certo? Legal. Então, a Uhum. gente vai verificando, ao passo que a gente vai avançando no projeto com o Design Thinking, a gente vai fazendo essa verificação. Uhum. Deixa eu fazer uma outra pergunta que você falou muito, né, do desenvolvimento, né, da criação
né, com a pessoa no centro desse processo, né? Então, Sim. está claríssimo. E no primeiro momento a gente imagina, né, esses grupos, workshops com colaboradores, vamos dizer assim, da empresa, vou falar empresa agora, né, internas à organização, Uhum. nesse trabalho democrático de cocriação. Mas há muitos anos, né, em termos de inovação, eu sempre gosto lá em design reverso, ou seja, também fazer o design, o desenvolvimento a partir, né, do que são demandas dos clientes, porque senão a gente bola um produto, gera, e quando Uhum. chega lá, né, poucos compram, não era bem. Então, se a gente ouve o cliente, não é só ouvir, viver o cliente, né, participar. Então, minha pergunta é, essas dinâmicas, como é que entra o cliente? Pode-se imaginar em trazer um cliente para dentro da dinâmica? Eu estou pensando assim, ou como é que se consideram as potenciais demandas, oportunidades que estão lá fora? É uma curiosidade minha. Olha, com certeza, trazer o cliente, o potencial cliente é muito importante, para ouvir o lado dele. E é Uhum. legal a gente entender que, assim, empresas são feitas de pessoas. Então, quanto mais a gente compreender as pessoas, né, Uhum. melhor a gente vai criar produtos e serviços que estejam em sintonia com elas, né? E, assim, é interessante entender o papel que a pessoa tem, né? Então, por exemplo, né, nós somos pessoas, indivíduos, mas dependendo do contexto da nossa relação, ora a gente é usuário, ora a gente é consumidor, ora a gente é cliente, ora a gente é cidadão. E aí cada uma desses papéis possui um grande objetivo. E a gente tem que atender esse grande objetivo. Por exemplo, quando a gente é consumidor, o nosso maior objetivo, agora passou Black Friday, né? Custo-benefício. O nosso grande... O que vier a partir desse custo-benefício é vantajoso, né? É ganho, Se a gente é ganho, se a gente é usuário, o nosso grande objetivo é conforto, né? O que nos deixa confortável quando a gente está utilizando uma coisa, né? E quando a gente é cliente, o cliente ele quer relacionamento. Uhum. Tá? O maior, por isso que é cliente, porque ele fala, ele liga para o saque, ele devolve e tudo mais, e ele fica dando chance para a empresa, até o momento que a empresa, por exemplo, ela deixa de atender as expectativas dele, e aí deixa de ter um bom relacionamento, aí ele vai procurar um outro relacionamento, entende? Então a gente precisa ter isso em mente, por isso que é legal a gente trazer para quem que a gente está projetando, entender o papel dele e aonde que a gente se encaixa nesses papéis. Né? Entendi. Não, esses diferentes chapéus ou formas de ser cliente, nós temos um produto, né, FNQ, chama MEG Cidades, MEG Municípios. Então, a gente ajuda, né, prefeitos e cidades a tornarem sua gestão melhor, né? E, obviamente, não existem clientes, o cliente é o cidadão, né? Também na tua linha, né? O cidadão quer satisfação, né? Ele quer, né, suas necessidades atendidas. Então, né, tem vários tipos de clientes com vários critérios, né? Por exemplo, o cidadão tem uma coisa que é interessante, que ele quer ser beneficiado ao mesmo tempo que o coletivo está bem beneficiado. Então, por exemplo, Legal. Entende? Então, assim, o maior objetivo, a gente não pode falar assim, isso é egoísmo. Não. Se ele percebe valor para ele, né? Por exemplo, a coleta de lixo seletiva, não é? Legal. É um esforço para cada cidadão fazer essa coleta. Mas, quando ele faz isso, ele propicia um grande bem-estar, né, para o coletivo. Então, se ele compra essa ideia, né, como consumidor, e aí pula para cidadão, eu estou vendo vantagem nisso. E aí aí são coisas de comportamento que é legal entrar no piloto automático. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, né, a gente não se esquece de fazer isso. A gente já tem as lixeiras tudo bonitinho, certinho, coloca lá. Isso entrou no status quo, digamos, né? Não, legal. Bom, quando eu li lá o teu histórico, apareceram várias ferramentas. Agora eu vou explorar um pouco de você, até para a gente, né, entender um pouco o que são essas diversas ferramentas. Então, eu anotei aqui, né, Business Model Canvas, Think Like, Persona, Experience Design. Se você pudesse falar um pouco de cada uma dessas, ou de alguma que eu esqueci aqui,
para mostrar o que é e em que momento é utilizado. Sempre se usa todos ao mesmo tempo ou você escolhe A, B ou C conforme a meta ser atingida? Só curiosidade minha. Uhum. Não, legal. Aí, por falar em ferramenta, é legal, aquele negócio do desenhar é Por legal, né? favor, Então, por desenhe. exemplo, a gente pega assim, ó, o design thinking, ele, para ficar bem mais, melhor inteligível, foi criado o conceito de duplo diamante pelo British Design Council, tá? E o que Legal. é o duplo diamante? Então, assim, a gente tem um problema, digamos, a gente começa com um problema, e aí, a partir desse problema, a gente tem a fase que a gente chama de divergente, ou seja, a gente vai vai ter que abrir muito conhecimento sobre esse problema, tá certo? Então, a gente faz pesquisa etnográfica, a gente faz o TBC, que eu já falei, né? Tal. E aí, essa parte daqui, tá? É a famosa parte de descoberta, tá? Então, olha lá, descoberta. Então, essa primeira parte. Quando a gente faz a parte da descoberta, chega um momento que a gente precisa meio que escolher, a massa de dados está suficiente. Aí a gente traça uma linha daqui, que são os filtros. O que a gente vai levar para a próxima fase? Que essa fase é uma fase convergente. Tá? É uma fase convergente, que é a fase de definição. Né? Então, a partir dessa massa de dados, a gente faz uma definição, né, do que a gente quer atacar, qual parte do problema, ou qual é o real problema, porque aqui a gente estava supondo, e aí aqui a gente descobriu, né, pela essa massa de dados. E aí, quando a gente chega no meio aqui, então esse é o primeiro diamante. Quando a gente chega no segundo diamante, é o que a gente tem realmente esse problema definido, né, aqui no meio, e aí a gente começa a utilizar essas ferramentas, né? Então, por exemplo, o Business Model Canvas, que é para modelagem de negócio, a gente também começa a prototipar modelo de negócio, né? E aqui, nessa primeira fase, que entra de novo na divergência, né, é a fase de ideação. E aí a gente tem bastante, a gente tem brainstorming, a gente tem... aqui a gente cria as personas, por causa que a gente fez todo esse trabalho aqui de dados para entender persona, né? O Think Like a Startup é como se fosse uma outra metodologia que utiliza um pouco disso daqui tudo, né? E aí aqui, por exemplo, eu costumo utilizar uma parte do Think Like a Startup, que é a criação de propósito, né? Aqui, não no início, porque no início a gente está buscando, mas aqui a gente cria um propósito para esse projeto, e aí, a partir desse propósito, a gente verifica se está de acordo com as premissas que se propõe o projeto. E aí a gente chega no final aqui, na fase depois da ideação, a gente tem a fase de desenvolvimento. Não, de entrega, perdão. De entrega. Entrega, que é a fase convergente, e aí a gente tem aqui no final a entrega, né? Então, por que é duplo diamante? São dois losangos aqui, ó, né? É o duplo diamante que a gente tem. A gente pode ter várias ferramentas dentro do duplo diamante, e aí a gente tem esse panorama do design thinking, tá? Então, descoberta, definição, ideação e entrega. E ali, na ideação e na definição, a gente tem ciclos de prototipação, que a gente prototipa e testa. E aí, aquelas que sobreviverem vão ser da parte da entrega do projeto. Legal. Aí, você comentou bem, assim, até seguindo essa linha, a tua explicação aí, a gente lê muito que o maior problema do design thinking, não é problema, o maior desafio, né, quão fundo você chega, né, nessa compreensão do problema, essa fase de descoberta. Então, a gente fala, não basta a gente, vislumbrar a ponta do iceberg, mas tem que, né, criar soluções superficiais, tem que ir mais a fundo. Como é que você administra, até que nível, né, de profundidade você tem que ir para dizer que eu achei a verdadeira descoberta? Imagina que seja um desafio né, não fácil, né? Até onde que você vai com o time? Sim. Tem que...
a profundidade vai depender muito da relevância com que você consegue entregar, se propõe a entregar, tá certo? E muitas das vezes, às vezes a gente, vamos supor assim, que a gente vai na superfície, tá? Vamos lá, a gente fez uma pesquisa rasa, tá certo? E aí nós pegamos, definimos isso e a gente faz um protótipo. Aí a gente tem níveis de protótipo, por exemplo, um protótipo de baixa resolução, média e alta resolução. Aquele protótipo de baixa resolução pode ser feito em papel mesmo, por exemplo, para mostrar para as pessoas, para elas enxergarem o que a gente está enxergando. E aí o que acontece? Foi suficiente isso daí? A gente conseguiu atingir? Não conseguimos. Volta, entendeu? Para pegar mais informação, criar um novo protótipo, mostrar, né? E aí tem um dizer que é bem legal, que é assim, ó, fale rápido para falhar barato, né? Fail fast in order to succeed sooner, né? Então, o que acontece? Você pega a massa de dados, trabalha ela, faz um protótipo, mostra, tá bom, aí você fala, não, acho que isso. O que eu preciso mais? Eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Volta, faz uma nova pesquisa para ver se dá certo. Isso daí, coloca o que você incorporou do feedback lá do seu cliente, digamos assim, e mostra novamente. É diferente de você ter o esquema da caixa preta. O que é o esquema da caixa preta? Eu te dou um desafio, você fica um mês inteiro lá, não me dá feedback nem nada, e no final você, é isso. E aí você fala, não era isso que eu queria. Né? Porque né, você não teve esse ciclo. Então, a gente tem que entender que Design Thinking também são ciclos que você tem que envolver o teu cliente a todo momento. Ele fica verificando. É, entre aspas, uma coisa que o Google fez com a gente desde o início, quando ele colocou beta. Tá? É você estar em constante beta. Tá? Sempre verificando, e aí você vai se aprofundando. Se o cliente fala assim, puxa, é isso, você pode ou parar, minto, você entrega e você continua fazendo isso, porque com certeza ele vai querer uma melhoria. Né? Então, assim, normalmente o projeto que nem vamos supor assim, ó, todo mundo tem do celular, do iPhone, né? O projeto do iPhone levou pelo menos uns 4, 5 anos. Quando entregou o primeiro iPhone, ele o segundo versão já estava sendo rodando, preparado, entendeu? Não estava parado, né? Então, quando a gente tem um pensamento de design thinking, isso daí tem que se tornar, né? Quase como se fosse o sistema 2 do cérebro, natural, e sempre envolver, não ter medo de falar para o teu cliente, olha, eu não sei tudo, mas eu estou mostrando para você aonde que você quer chegar. Então, você acaba sendo um provedor da solução no seguinte, até onde a gente pode ir, que nem, por exemplo, a questão de custo. Né? Eu não sei, eu falo assim, eu quero tudo, mas tudo custa bastante. Então, o quanto que você pode me dar? Então, deixa eu te dar um protótipo. Ó, isso daqui é o protótipo e custa tanto. Aí você fala assim, aí você convida ele a dar pitaco. Eu gosto disso, gosto daquilo, tira isso não precisa, agora não precisa, e a gente consegue até traçar um roadmap. Né? Então, ó, a versão 2021 é essa, a 2022 a gente consegue mais, entendeu? Então, é sempre um processo iterativo e ele é contínuo e não para. Né? Não, legal. Deixa eu capturar aqui pescar aqui uma pergunta entre várias, né? O Nelson Nogueira pergunta o seguinte, nessas dinâmicas, pensando no futuro, não em resolver problemas do passado atuais, né? Quais são os drivers para inovar? Essa pergunta, tendências, como é que né? Em que se deve pensar? Como é que entra esse questionamento num grupo, né, de design thinking? Legal. Uma das coisas que é bem legal, e eu gosto muito dessa, digamos assim, dessa matéria, é tendências de futuro, tendências comportamentais, tendências de consumo, tendências de tecnologia, futurologia, né, que não é um machismo, né, que o que acontece a partir do que a gente entende para onde que caminha tanto tecnologia quanto comportamento, a gente consegue traçar cenários futuros, né? Então eu já fiz um workshop assim de cenários futuros e perguntar para os empresários ali onde nesses cenários que sua empresa está.
E aí você cria cenários futuros para a própria empresa e são alternativas. Ó, esse é o nosso plano A, mas se falhar, tem o plano B, C e D. Não é? Então, não ache que as tendência de moda, comportamento, tendência de tecnologia, de mercado, são coisas apenas uma leitura que é um exercício de futurologia legal. Não, elas vêm. A tendência é diferente. A tendência é uma coisa que vem independentemente de você querer ou não. Né? Por exemplo, isso que a gente está fazendo é uma tendência que veio, chegou e a gente teve que se adaptar. Né? Quem tinha medo de ficar na frente da câmera teve que se adaptar e colocar, eu não gosto de câmera, vai para o palco, mas não gosta de câmera. E agora? A gente, não é? Mudou muito. Então, o contexto, as situações também podem acelerar muita coisa. Deixa eu perguntar um aspecto que é o seguinte, os resultados, né, desse processo de criação, ele, como você falou, vem de várias fontes, não só dos colaboradores, você até falou assim, né, de clientes, provavelmente podem vir de pesquisas também que se traz, né, para esse pensamento. Então, no caso de, vamos falar assim, né, de soluções que foram criadas a partir dessa dinâmica, eu vou chamar de soluções disruptivas, que realmente não existiram antes, foram criadas realmente com diferencial. Como é que fica o aspecto da patente? De quem que é a propriedade? Porque eu trabalhei anos, né, numa empresa onde a gente patenteava cada vez, mas era um grupo de P&D, etc., em 4 países, mas no momento que você tem uma coisa democrática vindo de, né, quem que é o dono? Como é que ou isso não tem problema? Na hora que sai essa sala e você entrega para alguém esse produto, é da empresa. Só curiosidade, né? Como é que fica esse aspecto? Dependendo como for, assim, você faz acordos antes mesmo de começar, né? Então, porque, assim, todos os envolvidos lá vão contribuir de alguma forma, né? E é interessante até comentar isso, que muitas das vezes a gente precisa premiar a informação, não digo a ideia, mas a informação. Então, muitas das vezes é interessante, por exemplo, numa pesquisa etnográfica, em algumas pesquisas etnográficas, é interessante falar quando a gente monta um grupo focal de pessoas que ela receba, por exemplo, vamos supor uma empresa de cosmético, ela receba um mimo da empresa pelo fato dela estar lá e tal e tudo, né? Então, esse é um ponto. Agora, no caso de se tiver um produto ou um produto-serviço que tem algo mais relevante, isso é dada a tratativa antes de começar. Né? Antes de começar. E essas ferramentas que você comentou antes, voltando um pouco, elas são aplicáveis, vamos dizer assim, igualmente a qualquer empresa? Ou, vamos dizer assim, agora estou falando assim, talvez uma besteira, mas as empresas têm culturas diferentes, né? As culturas, né, mais abertas, mais rígidas. Então, você escolhe essas ferramentas, às vezes, o tipo de aplicá-las em função da cultura da empresa. É possível, é imaginável ter esse cuidado ou não? Sim, tem que ter cuidado, porque, por exemplo, quando a gente envolve cliente, a gente tem que tomar muito cuidado para não virar roupa suja. Entende? Então, porque assim, se o cliente está lá, ele vai tentar de alguma forma, lembra que cliente é relacionamento, então ele de alguma forma ele vai externalizar alguma frustração que ele tem com a empresa, e a empresa tem que saber ouvir, né? Então, tem que ter ferramentas para mediar isso, de sair da roupa suja para algo que é um potencial de melhoria, né? Eu fiz um workshop com o pessoal em uma grande empresa de saúde aqui do Paraná, no qual a ideia foi ouvir os fornecedores, tá certo? E o que esses fornecedores sentiam quando utilizavam essa operadora de saúde, né? Os processos internos e o que empacava eles. Então, você imagina numa sala de ter mais ou menos uns 20 fornecedores e eu falando para eles assim, olha, vocês vão preencher tal coisa aqui direitinho e vocês vão falar qual é o seu problema para a empresa. E o pessoal da empresa lá, os gerentes e diretores, eles tinham que só ouvir, eles não podiam retrucar, porque não era essa a ideia.
né? Entendi. Então, o legal foi o seguinte, todos falaram os problemas de forma respeitosa, seguindo o template, e aí eles se agruparam naqueles problemas que se resolvidos, todos iam se beneficiar mais, né? E esses grupos, né, eu facilitei o grupo para que eles dessem quais seriam as soluções possíveis, né? Junto com o pessoal da própria empresa, entende? Então, mas assim, a empresa estava aberta naquele momento a fazer esse tipo de movimento, tá certo? De ouvir mesmo. Então, a gente precisa ir com calma, né? Sentindo. Sentindo. E, assim, se for um cliente interno, por exemplo, às vezes fica fácil. Às vezes a gente até faz um ensaio. Vamos fazer cliente interno? Vamos ouvir as pessoas internas? Né? E aí também, mas fazendo esse tipo de mediação também. Porque, né, novamente, gente, é inovação vinda das pessoas. Então, tem que ouvir as pessoas. Tem que, principalmente, ouvir, ter a escuta ativa, que nem a médica fez lá, né? E não levar como algo que é pessoal. Muitas das vezes é o processo, né? É processo, é processo, é processo. Né? Se tiver outras pessoas que tem uma pessoa que está interferindo muito no processo, aí você já entra numa outra seara, aí, né? Você verifica comportamental, etc. Que não chega a ser meu caso, mas faço encaminhamentos. Então, basicamente é isso. Legal. Deixa eu passar para um tema que é, assim, como assim, um tipo de empresa, né, chama de startups, né, que se proliferam enormemente em todo o mundo, né? E as startups, a gente sabe, tem as duas fases, a fase do modelo de negócio e depois a fase de operação. Mas nessa primeira fase, né, da criação, de se colocar, etc., essas empresas startups, né, por natureza, automaticamente já estão aplicando assim um design thinking, mesmo que não sistemático, ou trabalhar com essas empresas, né, num processo de design thinking, talvez mais restrito, também é importante. Ou elas já per si já são empresas que automaticamente conversam com todo mundo, os sócios entre si. Existe essa demanda ou não? Porque a gente acha que as startups são criativas por natureza, né? Sim, sim. Talvez pelo fato delas manipularem dados e a coisa de tendência e tudo mais de uma forma um pouco mais voraz e mais rápida do que as empresas. E também a questão da hierarquia, né? As startups, praticamente, muitas das startups são horizontais, né? Então, isso facilita a agilidade delas. Mas, puxando a sardinha para o meu lado, também para os meus colegas etnógrafos, quando você fala assim, inovação vinda das pessoas, a sua empresa, a empresa das pessoas, ela tem um designer, né? Ela tem uma pessoa que ela tem uma especialidade ou assim que ela faça pesquisa com as pessoas, com o usuário, esse entendimento, porque é muito falar, minha empresa é centrada no usuário. Tá, então quem é o responsável? O que ele faz para entender as pessoas, né? E aí as startups que entendem isso, que tenha, por exemplo, não apenas o designer UX, não tenha a coisa que é bem focada em tecnologia, mas tenha um designer que entenda que tem que pegar a massa das necessidades e desejos do seu cliente, transformar isso, entender, fazer o TBC e fazer isso, elas saem na frente. Eu trabalhei com a Robolaura, é uma startup no qual eu trabalhei com muito orgulho. Foi fantástico o tempo que eu passei com eles, no sentido de que a gente ia a campo, né? Entender, fazer pesquisa nos hospitais, fazer pesquisa com um grupo de pessoas que estavam doentes, né, por exemplo, e ter descobertas que a gente tinha algumas suposições que foram literalmente por terra por conta desses dados conversando com as pessoas, né? Então, tenha um profissional que tenha isso. Não assim, se você fala, minha empresa centrada no usuário, cadê o antropólogo? Cadê o pesquisador etnográfico? Cadê um designer que tenha uma especialização ou curso que entenda isso? Entendeu? Não estou desmerecendo as outras, mas a gente consegue equilibrar tudo isso, entende? De fazer o TBC, trazer as informações
jogar para a equipe da técnica, fazer com que eles entendam e aí ter a coisa de valor. Se você não tem nenhum profissional que tenha contato direto, não é delegar para o RH, né? Não é delegar para o RH, é fazer pesquisa mesmo com as pessoas. Então, legal. O Yuri, você cometeu um erro muito grave, que foi de ter deixado, né, a tela, o teu estúdio à vista atrás, teu escritório, né? E aí uma pessoa, né, olhou, leu tudo e perguntou: o que quer dizer essa frase, né? A cultura engole a estratégia no café da manhã. Então é o seguinte, né? Significa o seguinte: não adianta nada vir com a maior das boas intenções, por exemplo, um funcionário que fala assim: olha, eu vi agora, eu acabei de participar de um webinar da FNQ falando de design thinking, que é isso, e tem essa ferramenta, etc. Eu vou chamar o Yuri, etc. Se a cultura da empresa ela não é permeável, não é permissível para isso. Eu chamo isso de síndrome de Gabriela. Né? Então, se a empresa tem síndrome de Gabriela, como é que é? Eu sempre, como é que é a musiquinha? Gabriela, Gabriela, eu sou sempre assim, nunca vou mudar, né? Então, assim, a síndrome de Gabriela fala isso. Então, se a empresa ela acha que está bem do jeito que está, ela dificilmente ela vai utilizar a design thinking. A gente tem um grande desafio aqui no Brasil, que é o seguinte, isso é na minha visão. As empresas, se continuam na síndrome de Gabriela, ela ainda continua produzindo, ela ainda continua tendo resultado. Tá? É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos e Europa, que a todo momento pode surgir um grande competidor que te ameace. E aí você tem que fazer isso. Você não pode ser Gabriela por todo momento, né? Então, por exemplo, acabei de ver, eu gosto muito do mercado automotivo, né? Tem uma empresa que é uma startup, né? A Rivian, que criou uma picape elétrica, não é? E quando ela fez o IPO dela na bolsa, ela já vale mais que a Volkswagen. Entende? Poxa. Então, a Volkswagen é centenária. E aí ela acabou de... Então, o que acontece? A Volkswagen, com os modelos dela, ela está correndo atrás do prejuízo. Não só a Volkswagen, né? Por exemplo, a Tesla, um tempo atrás, ela valia mais, ou ainda vale mais do que as 3 grandes empresas. Então, assim, a competição é muito grande. O cenário Brasil ainda é um pouco... Pessoal, ainda tem essa acomodação. Para que eu vou fazer isso se eu ainda continuo ganhando bastante? Né? Então, por isso que tem essa frase aqui. Tá bom, bacana. Eu só quero fazer aqui, replicar uma afirmativa do professor Marcos Vasconcelos, né? Ele é parceiro nosso, professor da FGV, amigo da FNQ faz vários anos, escreveu um livro conosco, né? Sobre gestão da inovação, e ele coloca aqui, bem lembrado, né? Ele escreve aqui: a inovação vinda das pessoas é também a tese central do meu livro, Inovação pelas Pessoas. Opa, então, fantástico. Se você quiser ler, Yuri, então, Marcos Vasconcelos, obrigado, professor Marcos, por estar participando e sempre nos ajudando tanto. Obrigado, Marcos. O Maurício falou assim: se alguém chamar o Yuri, só rapidinho, eu quero deixar espaço para você, antes de fazer a última pergunta super interessante, essa aqui. Fala um pouco da Novige, qual é a atuação da Novige, como ela ajuda, vamos dizer assim, as organizações, de uma forma mais ampla. A Novige, ela me especializei em criar workshops exatamente para fazer com que essas equipes que estão dentro das empresas, elas consigam inovar e elas tenham contato com a ferramenta de design thinking. O design thinking é uma ferramenta, é uma metodologia, digamos assim, que engloba um grande guarda-chuva que se pode colocar várias ferramentas. E para facilitar também, né? E a gente colocar lá as fases e a gente ter essa linha do tempo, né? Mas o mais interessante é fazer com que elas realmente valorizem os dados que elas têm e também entendam os dados que elas têm para um propósito final.
porque é o seguinte, muitas das vezes a gente tem muitos dados na mão e às vezes eles não dizem nada. E isso pode ser aquela falsa sensação que a gente tem dado de tudo. E aí, quando a gente pega esses dados e tenta transformar em algo, de algum benefício para o projeto e, consequentemente, para as pessoas, não tem nada. Aí tem que fazer o quê? Ir a campo, fazer TBC, olhar as pessoas. Ou então esses dados eles estão caducados, né? Eles estão datados. Né? Então, a gente precisa ter sempre essa visão de que a coisa tem que ser contínua, tem que sempre ter um observatório, tá? Vou colocar dessa maneira, tem que sempre ter um observatório, olhando tendências, comportamentos, fazer entrevista com as pessoas, e aí traz para dentro o que a gente consegue fazer para, ou cria um produto do zero, ou a partir desses dados melhora o que a gente já tem, tá certo? Então, assim, já fez esse workshop que eu comentei de escutativa, né? Workshop de tendências e cenários futuros, né? Digamos assim, que mais? Workshop para desenvolvimento de produtos, né? Então, e é bem customizado, tá? Então, eu tenho a caixinha de ferramentas. O que você pretende com esse workshop? Tal coisa. Qual que é o objetivo? Então, vou juntando e vou co-criando com quem entrou em contato comigo primeiramente, né? Para que a gente possa colocar. Então, por exemplo, tive um workshop fantástico que eu chamei um futurólogo, né? E chamei também um registrador gráfico, né? Então, no qual a gente era um planejamento estratégico de uma cooperativa aqui do Paraná para o futuro dela, né? Então, o futurólogo trouxe as informações pertinentes, né, do que estava vendo do mercado, e aí o workshop foi, a partir destas tendências, o que impacta, qual que é o impacto interno na empresa, o que a gente vai fazer. Então, só que para chegar nisso, foi pelo menos 1 mês e meio de idas e vindas para até entender, de cocriação com o pessoal que estava me contratando, para a gente realmente... esse que é o problema. Né? Então, da suposição até o problema a gente colocar. Não, legal. Posso fazer uma pergunta, de dar uma rasteira na última pergunta? Pode. A gente falou de design thinking, falou que para empresas, né, para se dar órgãos públicos, né? Pergunta, o design thinking pode também aplicar à vida privada? Pode. Só que aí a gente precisa fazer um exercício maior, diga-se que é um pouco mais difícil, né? Mas assim, família, por exemplo, uma família que quer mudar de forma de agir, não sei, estou pensando alto. Então, primeira coisa seria pegar o quê? Tentar identificar qual é o problema. Isso. Né? Qual é o problema? Ou qual é a hipótese, o que se supõe que seja o problema? A partir disso, fazer muita pesquisa em relação a esse problema, né? Escolher qual é digamos assim, a partir dessa massa de dados, quais aqueles que são relevantes, tá certo? E aí convergir, então a gente supôs que foi esse problema, mas na realidade o nosso problema é esse daqui, né? Então, olhar para dentro também funciona e também chamar outras pessoas, né? Então, por exemplo, se tem um problema financeiro, chamar alguém que conhece bem de finanças. Se o problema é uma reforma, finanças e mais um arquiteto, por exemplo, ou um engenheiro, né? A gente tem que tentar também achar os especialistas. Sabe A do cada um no seu quadrado? Quem está naquele quadrado? Chama ele. Chama essa pessoa, chama esse profissional para auxiliar, né? E aí, de repente, a gente, tratando, por exemplo, de uma reforma, ele vai te dar as opções, o que você pode fazer, vai te dar orçamento, etc. Né? Então, o design thinking, nesse sentido, qual que é a tua equipe? Né? Qual que é a tua equipe né? para resolver determinado problema? A equipe interna e a equipe externa. Né? Então, fazer essa cocriação aí. Não, legal. Bom, Yuri, nós temos
uma grata notícia, uma informação interessante, que praticamente do começo ao final ficamos, né, com a plateia, né, com o mesmo número, 180 pessoas, Legal. mas isso se deve talvez a uma questão, que eles estão esperando a resposta tua daquela dinâmica que se iniciou. Enquanto isso, eles não vão embora, Sim, então eu te intimo aí dar o exato. feedback para nós. Legal. Então, pessoal, é o seguinte, tá? Então, quem desenhou 2 vezes um círculo, tá? Então, daquelas 4 formas, quem desenhou 2 vezes o círculo embaixo significa que vocês são bons ouvintes e resolvedores de problema, tá? Opa. O foco de vocês está no porquê das coisas, tá certo? Tudo bem? Então, assim, quem desenhou círculo, vocês são bons ouvintes e resolvedores de problemas, e o foco de vocês está no porquê das coisas. Quem desenhou quadrados, tá? Os quadrados são organizadores e perfeccionistas. O seu foco está no o que das coisas. Cuidado com o perfeccionismo, né? Porque a maioria das vezes tem que ser assim, é melhor entregue do que perfeito, do que não entregue. Tá Entendi. certo? Então, entrega e, assim, prototipa. Entregou, opa, isso aqui é um protótipo, dá para melhorar. Tá certo? Tá? Quem desenhou triângulo? Os triângulos são líderes e decisores. E o como fazer é o mais importante para vocês. Tá certo? Então, de como que é isso, como que funciona, quanto mais vocês souberem, e principalmente as relações entre essas coisas, é legal de entender. E quem fez um rabisco, tá? São os criativos, são os inventores, estão mais focados sobre as possibilidades das coisas. E se a gente fizer assim? E se fizer assado? Tá certo? Então, Legal. esse daí que é o resultado. Esse é um trabalho, se vocês digitarem, der um Google lá de psicologia das formas geométricas, né? Vocês vão achar, aqui agora me fugiu agora o nome Não, mas isso é porque alguma da pessoa perguntou psicóloga. qual que é o referencial dessa dinâmica que você está explicando agora, né? Tem um estudo atrás disso. Exatamente. Tem um estudo atrás disso, tá? E já está tão assim que acabei esquecendo de colocar, Não, mas depois a gente manda de para tudo, colocar não tem mesmo. problema. Assim. Manda para todo mundo. Mas é bem interessante que eu faço sempre isso para começar a dinâmica, porque às vezes eu não tenho como conhecer, fazer uma entrevista com as pessoas e tudo mais. Tá. E aí, quando eu tenho uma massa, esse daqui é uma massa de dados que consigo, com um certo grau, entender como que é a dinâmica daquele grupo. Então, eu tenho que me equilibrar lá, né? Nas possibilidades, no porquê das coisas, no como, né? Então, é uma forma... Isso daqui já gente, é a parte da empatia. Então, eu já saberia, por exemplo, assim, como lidar com um grupo, dependendo do número de pessoas aí. Legal. Eu queria passar depois umas informações importantes, mas antes queria passar para você, você quer fazer algum comentário, alguma consideração? Deixo aí para você aberta a palavra. O legal disso tudo é se permitir, tá certo? Eu sei que a gente, quando a gente fala em empresas e valores, né, o design thinking ele não é um processo que você termina, digamos assim, pá, né? A gente tem uma máxima que fala assim, os diamantes são eternos, ou seja, você pode rodar várias sessões de design thinking e é uma ferramenta de exploração e de entrega também, com certeza. Ela dá entrega, mas você veja, ela terminou uma entrega, ela já começa um novo ciclo, tá? Para melhoria. Então, esteja aberto para isso e muito também esteja aberto a falhas, mas aí com aquela máxima. Se a gente constrói barato para mostrar, né? Para a gente não ser a caixa preta, e deixar com que dê pitaco, não fique apaixonado pela ideia, deixe com que as outras pessoas brinquem com a ideia para melhoria, tá certo? E aí a gente entrega e a gente pode ter esse processo de forma contínua e não apenas uma única vez, tá certo? Então, a minha maior consideração permita a falha,
Uhum. Para que as pessoas tenham, não tenham medo de falar, Uhum. tá certo? Isso é muito importante. E nessa permissão da falha, poxa vida, isso vai me custar tanto. É Uhum. preferível falhar antes, né? Então tem um Uhum. custo mínimo, que sempre terá esse custo, do que chegar lá na frente por medo de falar, as pessoas ou a equipe não fala, e aí lança alguma coisa nesse sentido, não é certo? E aí cuidado também com aquela questão do chefe, a gente vai fazer o que o chefe quer. Não, a gente tem que Uhum. falar o que os dados estão mostrando para a gente, não é verdade? Né? Não, Chame o chefe para cocriar, né? tá Mas ele certo. está ali no pé de igualdade com todo mundo. Tá bom. Bom, antes de falar contigo pela última vez, eu queria agradecer novamente, em nome da FNQ, o apoio, né, educacional que nós estamos tendo da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, né, a FEComércio, do SESC, SENAC do Rio Grande do Sul, e o apoio institucional tanto do movimento MS Competitivo e do SC, né, Santa Catarina, pela excelência. Então, muito obrigado a todos aqui. E queria, então, agradecer ao Yuri novamente por ter aceito, por ter compartilhado. Você não acredita aí quantas expressões, né, de agradecimento, de parabéns que a gente teve aqui no chat. Então, eu tentei quase que todas as perguntas eu consegui passar, mas muitas não, que a gente vai te passar depois, né, Uhum. se você me permitir, e a Sim, gente sim, vai claro. responder para você depois. Não. Que Então, legal. como eu falei, foi o 14º webinar desse ano, é o último, né? E então, eu queria agradecer a fantástica aderência hoje do público. Já quero anunciar os 3 próximos webinars, já estão planejados a partir do ano que vem. O primeiro chama Terras Raras, uma riqueza desconhecida no Brasil, né? Então, poucos conhecem o que se pode fazer com terras raras, e nós temos aí uma reserva interessantíssima. O outro é o design na prática, produtos além do conteúdo. Não é o design thinking, mas é o design do produto em si, físico, né? Uhum. A gente Sim. pode ganhar muito além só do conteúdo. A gente consegue, né, extrapolar o conteúdo e atrair muito mais do que só se vendêssemos, né, o interior. Uhum. E o último é os 10 mandamentos da gestão de Legal. aspecto da gestão de ativos. Então, isso foi o nosso webinar de hoje. Espero que tenham gostado, como eu vi, né? E como eu sempre falo, né, dentro do PDCL, né, da gestão, eu ficaria muito agradecido, né, além dos elogios, com certeza, mas se vocês nos pudessem dar feedbacks, né, em relação ao que nós podemos melhorar. Muita coisa que nós fazemos hoje em relação ao primeiro, né, são melhorias que só foram possíveis quando vocês nos passaram ideias, criticaram, assim por diante. Então, todas as perguntas também que foram feitas hoje não abordadas, eu vou passar para o Yuri, se ele me permitir, né? E Sim, a gente sim. vai responder. Então, um Legal. obrigado a todos, ao Yuri, à equipe que organizou, né, os patrocinadores, e ao Yuri, com certeza, de novo, e uma boa tarde para todos. Boa Abraços tarde. e até o Obrigado. próximo Boa webinar. tarde. Tchau, tchau, Até. gente. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.